Amém, irmãos? Vamos dar sequência, né? Vamos voltar lá no texto que eu falei para os irmãos, que a gente estava meditando. Bom, já que a gente concluiu, né, com entendimento, primeira coisa, que a gente vai orar com entendimento, não é orar para interferir no governo de Deus. Por isso que João primeiro apresenta à igreja as coisas que vão acontecer, que é preciso acontecer. Mediante essa notícia, João vai primeiramente, antes de começar a mostrar as coisas que acontecerão, ele prepara a igreja. Por isso que o capítulo 2 e 3 é Jesus trabalhando com as igrejas, com os irmãos, com os crentes, para que eles preparem. A situação não é mudar o governo de Deus ou as coisas que hão de acontecer. O objetivo é mudar o coração. É o indivíduo mudar. É o indivíduo melhorar. Não interferir no governo. O crente sábio, ele não ora interferindo no governo de Deus, que Deus é absoluto, é Senhor que sabe todas as coisas. Ele vai orar, sim, para que ele esteja preparado. Ele pode orar para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai. Isso é o papel do crente orar. Não interferir no governo. Interferir em si próprio. Amém, irmãos? Outra coisa interessante, por isso que eu falei com os irmãos que o Apocalipse é todo o Velho Testamento, irmãos. Todo o Velho Testamento. Jesus, ele está entre os candelabros, os castiçais. Por que ele usa o castiçal? É interessante, não é? Olha só, eu vou a figura do castiçal. João vê 7 candeeiros. O candeeiros é essa peça. E no meio dos candeeiros, ou dos candelabros, ou dos castiçais, ele vê Jesus. E aquilo que nós acabamos de falar, Jesus está no meio das igrejas. Aconteça o que acontecer, independente dos estados que essas igrejas encontram, ele está lá e o seu Espírito Santo também. Por isso, todas as cartas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele jamais vai abandonar os seus. Mesmo nas suas decadências, mesmo nos seus erros, ele jamais vai abandonar. Gravem isso. Para ninguém ficar refém de ameaças, de intimidações, etc, etc. Tá? Mas por que essa peça? Eu vou fazer um parênteses aqui para os irmãos, porque eu vou trazer um material para vocês estudarem depois, quando vocês estudarem o Êxodo, por exemplo, Levítico, o Velho Testamento, vocês estarem com essas coisas bem trabalhadas. O castiçal era uma peça, aqui é uma planta do tabernáculo, tá vendo? Isso aqui é o tabernáculo que Deus mandou Israel construir. Muito lindo, isso aqui é coisa muito linda, irmãos. Aqui, vocês têm, tá vendo? O altar do holocausto. Essa cerca aqui, onde o mouse está passando, era a cerca que cercava o tabernáculo. O tabernáculo mesmo é só esse pedaço aqui. Era 20 metros, aproximado de comprimento, por 5 metros de largura. Mas dentro do pátio tinha o altar de incenso, o altar do sacrifício, e a bacia de bronze, que estava cheia de água para lavar. Tinha que ter muita água, irmãos, porque lavavam constantemente mãos, as peças, as espátulas, tudo que se fazia, aquele sangue todo que era derramado aqui, se lavavam tudo, os cutelos, o material, as mãos, tudo tinha que ser lavado. Então, tinha uma bacia enorme aqui de água e aqui na frente, que era a maior peça do tabernáculo, o altar de holocausto. Mas o candelabro, eu quero chamar a atenção dos irmãos, ficava aqui no santo lugar. Aqui é o Santíssimo. O Santo dos Santos. Só ficava a arca, tá vendo? Só a arca. Era um local totalmente fechado. E no lugar santo, que era o local posterior, saindo do Santo dos Santos, aqui estava o altar de incenso, a mesa dos pães e o candelabro. Por isso que o Apocalipse é um livro muito do Velho Testamento. Porque essa peça, o candelabro, é que João vê.
E o candelabro é onde ficavam as luzes que iluminavam o lugar santo. Esse altar de incenso, ele tinha que ser constante. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver que Deus deu uma fórmula de fazer um incenso líquido que ninguém em Israel poderia fazer. Era exclusivo do tabernáculo. E esse incenso líquido ele era de uma alta qualidade, um cheiro maravilhoso. Ele ficava queimando aqui no lugar, no altar de incenso. E à frente do candelabro ficava a mesa dos pães da proposição. Eram 12 pães que eram colocados na mesa e toda semana os pães tinham que ser retirados e colocados pães novos. Estes pães, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, representava a gratidão, porque eles eram fruto da colheita, do cuidado de Deus, da manutenção de Deus para o seu povo. Então, esses pães representavam o sustento, a garantia de vida, o cuidado de Deus. E eles eram colocados no lugar santo em forma de gratidão. Era como se Israel agradecesse a Deus diariamente pelo sustento, como Jesus ensina lá na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Então, isso aqui era muito sério. Jesus, ele trabalha com isso aqui o tempo todo, Apocalipse, Paulo, porque isso aqui é, como falei com os irmãos, a Bíblia da igreja primitiva, o Velho Testamento. Então, os pães ázimos estavam aqui, gratidão e a oração. O altar, o candelabro, ele está aqui para iluminar. Então, ele funciona, isso é o que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O objetivo dele é estar na oração e na gratidão. Gravem isso. O que João vê são candelabros, cujo símbolo dele é luz. Aliás, o irmão Carlinhos, hoje ele postou lá no grupo da igreja devocional dele, né? Jesus falando, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, esse aqui é o candelabro. Jesus fala, ninguém acende uma luz e coloca debaixo do velador, né? Mas para iluminar, coloca um velador para iluminar toda a casa. Vós sois a luz do mundo. Então, é interessante que Jesus fala. Assim brilhe a vossa luz para que os homens vejam. Eu vou abrir um parênteses aqui também, porque as coisas puxam uma coisa a outra, né, irmãos? Um parêntese. Porque, no caso aqui, o candelabro, que é luz, Jesus fala, vós sois a luz do mundo, para que o mundo veja as vossas obras. Já falei isso com os irmãos, Jesus não fala assim, olha, para que o mundo ouça. O sermão da montanha, quando termina, ele termina com essas expressões, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz para que os homens vejam. A igreja primitiva tinha uma coisa interessante. Não havia aquela coisa de proselitismo. O que é o proselitismo? É sair anunciando aquela coisa de disputa. Porque fazer os prosélitos exigia aquela questão de oferecer, apresentar a Deus como o Deus superior, o Deus isso, o Deus aquilo. A igreja primitiva não tinha essa prática, fazer prosélitos. A prática inicial da igreja primitiva era testemunho. Ela testemunhava e, através do seu testemunho, as pessoas iam se agregando. Aí você fala assim, mas elas não pregavam? Não pregavam. Elas, através do testemunho, as pessoas ficavam impressionadas com as mudanças, com a nova vida, com o novo comportamento. Lembra Paulo lá em Efésios? Quem roubava, não roube mais. Não mintais uns aos outros. Quer dizer, a pessoa era transformada. A pessoa parava de mentir. A pessoa parava de roubar. A pessoa passava a trabalhar para dividir com os outros. Então, aquilo tudo trazia um impacto. E as pessoas vinham e perguntavam, o que aconteceu com você? Onde que era narrado. Então, o que prevalecia, grave isso, era o testemunho. Por isso, a igreja primitiva conseguiu ficar livre da corrupção de fazer da fé um produto. Fazer da religião um produto. Porque um produto, quando você compra um produto, você sente-se dono do produto.
certo? Quando você compra a fé, ela é oferecida como um produto, ou quando a religião é oferecida como um produto e a pessoa compra ou adquire ou dá alguma coisa, ela sente-se um pouco dona daquilo. E aí acaba tudo, né? Porque quando ela sente dona, porque é um produto, a fé para ela é um produto, ela sente como o gênio da lâmpada, que quer esfregar para que o gênio saia da lâmpada e satisfaça os seus desejos. Esta falha a igreja primitiva não praticava, porque não havia esse esforço em fazer prosélitos. Havia, sim, o testemunhar. E isso deve ser resgatado. Por isso, João vê candelabros. A igreja que é luz. A igreja como símbolo da luz. Ilumina. E não deve ficar escondida. Aliás, o candelabro lá no Velho Testamento era uma peça de 1,5 m. Então, naquele espaço que ela ficava ali do santo lugar, era a maior peça, porque o altar de incenso era um altar pequeno, por volta de 75 centímetros de altura, e ele era quadradinho, por volta de 50 centímetros. A mesa dos pães também era pelos côvados do Êxodo, era uma mesa de 75 centímetros por 1 metro. E a altura de 75 centímetros era baixinha, era o tamanho de uma mesa. Agora, o candelabro, ele era 1,5 m, todo de ouro batido. Era a única peça que era toda de ouro batido, porque o altar de incenso, a mesa da proposição, a arca da aliança, era madeira revestida de ouro. Toda madeira revestida de ouro. O candelabro era todo de ouro batido. Então, gravem isso e vão entender essa linguagem. Vamos voltar lá no texto. Eu vou mostrar a vocês. Né? Então, João vê Jesus entre as igrejas. Gravem isso. E mostrei para vocês aqui o candelabro. Certo? A peça que João vê Jesus entre elas. Mostrei aqui que ela ficava aqui. O candelabro ficava aqui. Vou passar rapidamente para os irmãos o tabernáculo, rapidinho, para os irmãos terem aí no áudio gravado, né, e no vídeo, para servir de consulta, de estudos. Isso aqui é muito rico, tá? Aqui, ó. Continuando. Aliás, interessante, voltando aqui, eu quero fazer um parênteses, irmãos, porque isso aqui é muito rico. A gratidão é algo muito interessante no Velho Testamento. A gratidão. O ser hospitaleiro, isso aqui é quase sagrado. É interessante que todo mundo, quando fala do pecado de Sodoma e Gomorra, principalmente a igreja atual, lembra de Sodoma e Gomorra como um povo libidinoso, perverso e imoral. Mas é interessante, se você ler todas as citações de Sodoma e Gomorra nos profetas, nenhum deles vai tratar dessa questão da imoralidade sexual ou da perversão. Todos eles, quando apontam a questão de Sodoma e Gomorra, vão falar da falta de hospitalidade. Vão falar dessa forma de não saber receber. Esse, no linguajar dos profetas, era a maior corrupção de Sodoma. A falta de hospitalidade. O não ser grato, não saber receber. Então, gravem isso, porque é interessante, porque a mesa dos pães representa a gratidão. O crente, ele deve ser grato. Ninguém deve entrar no culto, ou na vida de oração, ou na vida de leitura, sem a gratidão. Grave isso, tá? O candelabro ficava de frente para a mesa dos pães, que é a gratidão. E a gratidão, o candelabro, estava junto com a oração, que era o altar de incenso. Isso aqui é tão sério, a gratidão, que eu vou dar para os irmãos um exemplo aqui, ó. Olha para os irmãos verem, coisa interessante. Eu coloquei as 3 primeiras pragas do Egito só para ilustrar isso aqui, tá? É um parênteses que eu estou abrindo para os irmãos gravarem isso aí, ter no áudio, no vídeo. A primeira praga é do sangue. Veja bem, disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara
e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios. E elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Deixa eu falar uma coisa com os irmãos, não sei se os irmãos já perceberam. As 3 primeiras pragas, a primeira praga do sangue, tá vendo? A segunda praga das rãs e a terceira praga dos piolhos. Essas 3 primeiras pragas era alusão a tocar nas águas e tocar no solo do Egito. E é interessante que todas as 3 pragas, Deus não permite Moisés tocar a vara. Não permite Moisés tocar a vara no Egito. Os irmãos começaram a entender o porquê, né? Diz o Talmud e a literatura rabínica, a Bíblia mostra que ele não tocou, que Deus não permite Moisés tocar ou ferir as águas, porque as águas do Nilo, entenderam? Moisés foi salvo pelas águas do Nilo. Ali, a sua mãe colocou um cesto e ele boiou nas águas do Nilo. Então, quando chegou na hora da primeira praga, Deus fala com Moisés, o que está escrito aqui, está vendo? Diz o Senhor a Moisés, diga a Arão, que tome a sua vara. É ele que vai ferir as águas, você não. Você não irá ferir as águas, porque a gratidão, justamente o que ensina a literatura rabínica, pela gratidão. Moisés, aquelas águas, um dia Moisés flutuou nelas. Moisés foi descoberto nas águas. Moisés recebe o seu nome por causa das águas do Nilo, porque o nome Moisés é achado, né? Achado nas águas. O sentido básico é esse, ou seja, aquelas águas, quando inicia as pragas, Deus fala, você não vai ferir as águas. Você deve ser grato. Aí ele passa a vara para Arão. A vara era de Moisés, mas ele passa a vara para Arão. Quando chega a segunda praga, tá vendo aí? A segunda praga das rãs, ele deveria novamente tocar a vara nas águas, Deus fala, você não. Depois o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios. Então a vara de Moisés, novamente Moisés pega a vara e passa para Arão. Quem vai ferir as águas agora para as rãs é Arão, Moisés não. E a terceira praga, está aqui, olha. Terceira praga dos piolhos, que era ferir o solo. Mas aí Deus não fere os solos do Egito. Olha que coisa interessante. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra. Novamente, quem vai ferir é Arão, não Moisés. E o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Aqui cessa a questão de bater a vara nas águas e no solo do Egito. Da quarta praga para frente é Moisés que vai estar operando. Porque não tem nada mais como bater no solo, o solo que não só abrigou o povo, aí você fala assim, mas o povo foi escravo, o povo sofreu, mas aquelas terras abrigaram Jacó e os seus herdeiros. Israel tornou-se nação naquelas terras. Israel tornou-se nação naquelas terras. E Deus leva em conta essa questão. Deus fala com Moisés, Moisés, você não. Você não ferirá a terra, você não ferirá as águas. Você vai pegar a sua vara e passar para o seu irmão. Você não. A gratidão. Gratidão pela terra que o acolheu, gratidão pela terra que o livrou. Como livrou? Os irmãos vão ler que quando Moisés mata o Egito, ele esconde na areia, ele enterra. A prova do seu ato, ele enterra na areia, ele esconde. Então, essas terras acabaram ocultando Moisés de uma situação pior. E, enfim, também as terras que o povo cresceu ali. Quando a gente lê o Velho Testamento e os povos do Velho Testamento, você vai entender uma coisa interessante. O lugar para o povo de Israel desenvolver como raça pura, o único lugar no mundo do Antigo Testamento era o Egito. Porque o Egito tinha aversão a povos das quais ele considerava inferiores.
e das quais eram pastores, mexiam com gado. Os irmãos vão ver que quando o povo de Israel chega no Egito, eles mandam aquele povo para uma região longe. A Bíblia vai falar assim, uma terra boa tal, mas na verdade era um lugar longe, porque eram pastores. E o egípcio não misturava. Ele tinha até, de certa forma, um certo nojo, um certo preconceito. Os outros povos do Velho Testamento, todos faziam aquele sincretismo. A Síria, todos misturavam, casavam um com o outro. O Egito, não. O egípcio, ele não se dava em casamento com outro povo, principalmente quando ele julgava um povo inferior. E não se misturava. Então, Deus prepara o Egito para receber um povo em formação, porque aquele povo vai crescer ali e vai ser formado sem se misturar. Acaba que aquele ambiente que Deus prepara no Egito é, na verdade, uma segurança para que o povo não faça miscigenação, não misture. Não se envolvam com outros povos, não se dão em casamento, não casam com outros povos. É o Egito, era um lugar próprio. Ali eles se formaram, cresceram como um povo. E Deus leva em conta isso, irmãos. Interessante. O Egito tem promessas de Deus. Eu já vi muitos crentes falarem, principalmente quem vai em Israel, aí vê o Egito nas fronteiras, falar aquele povo amaldiçoado, povo pobre ali, ignorância, não conhece Bíblia. Não lê Bíblia, não tem discernimento. Às vezes tem recurso para viajar, mas infelizmente não tem o recurso de conhecer a Bíblia, a profecia. O Egito é um povo que tem promessa. Os irmãos lembram quando a gente começou a estudar o Apocalipse? A gente começou a estudar o Apocalipse, o Gênesis 10, as tábuas das nações. E nós falamos naquela oportunidade que as tábuas da nação, capítulo 10 de Gênesis, tinha tudo, tinha praticamente tudo, toda a mensagem do Velho Testamento, do Novo Testamento, tem origem ali. Até o anticristo, não sei se os irmãos lembram, até o anticristo surge ali daquelas tábuas das nações. E uma das coisas que Jesus fala na sua mensagem, ele fala assim que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus, ele está falando algo que você vê em Gênesis 10. Lembra? Gênesis 10 são as tábuas das nações. Um dos povos que fez mais mal a Israel foi a Síria. E a Síria era semita. A Síria e a Síria, povos semitas. Jesus está falando que os inimigos do homem serão da sua própria casa, não é só a casa física. Os assírios eram povos semitas, descendentes de Sem, como Israel. Os sírios também eram povos semitas. No entanto, os povos semitas fizeram muito mal a Israel. O Egito fez. O Egito é descendente de Cão. Ele não é semita, ele é descendente de Cão. Mas o Egito, não sendo da mesma casa de Israel, não sendo semita, o Egito fez muitas coisas boas para Israel. Tá? Eu quero só ler uma profecia para os irmãos aqui, terminar esse assunto, esses parênteses que atrasam, né, irmãos? Mas vale a pena. Né? Vou dar uma puladinha. Aqui, ó. Olha o texto de Isaías, só essa profecia para a gente encerrar. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Então, Isaías tem uma profecia para o Egito. E olha o que mais diz a profecia. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, benditos sejam o Egito, meu povo. Olha que chocante para quem fala mal do Egito e fala que o Egito é povo diabólico, né? Eu os chamarei de benditos. Benditos sejam o Egito, meu povo. A Síria, olha só, obras de minhas mãos. Israel, minha herança. 3 povos que viveram em conflitos, 3 povos que fizeram guerras violentas, mas
Deus há de restaurar a sorte do Egito e da Síria. A Síria é um povo semita e o Egito é um povo descendente de Cão, mas que Deus fala é meu povo. Então, bacana, muita bênção, tá? Moisés, grava isso, Moisés não fere as águas nem o solo do Egito, porque Moisés é grato e Deus ama a gratidão. Moisés não fere porque ele agradece. Isso é interessante, esse ensino está lá nas midrashes do Velho Testamento, na literatura rabínica, tá? A Bíblia fala que ele não fere, mas a literatura rabínica fala porque por gratidão. Deus não o permite. Deus o faz poupar esse ato. Você não vai ferir a terra nem os rios do Egito. Você foi salvo e você nasceu nele. Tá bom? Então, Deus abençoe. A gente vai dar mais uma pausa aqui e depois a gente vai para um